Beleza? Esse é o canal Super Comics e essa é uma resenha dupla com o Quarteto Fantástico número 1 e os X-Men número 1 da coleção clássica Marvel. Não é todo dia que podemos revisitar a história que deu origem a todo um universo. Eu estou falando do Quarteto Fantástico. Então, é hora de voltarmos no tempo para ver como tudo surgiu. Veja aqui nessa resenha dupla o início da carreira de dois supergrupos da Marvel, o Quarteto Fantástico e os X-Men. O primeiro teve seu começo no ano de 1961 e os mutantes começaram a ter suas histórias publicadas em 1963. Veja as suas origens e as suas primeiras histórias. A resenha do Quarteto Fantástico número 1. De acordo com o folclore dos quadrinhos, o Quarteto Fantástico surgiu não da mesa de Stan Lee, mas foi o editor Marty Goodman, que num jogo de golfe com o manda-chuva da DC, Jack Leibowitz, lhe falou das vendas de um supergrupo da DC chamado Justice League of America. Goodman gostou da ideia e então entregou a tarefa a Stan Lee de criar um novo supergrupo. Stan repassou a ideia a Jack Kirby, um dos mais prolíficos desenhistas, que criou a edição, com Stan Lee adicionando os diálogos. Essa foi a origem do método Marvel, e assim eles criavam as histórias. A história começa com um sinalizador explodindo nas ruas de Central City, chamando três figuras ao redor da cidade. Em um chá, na alta sociedade, Sue Storm vê e fica invisível. Numa loja de roupas, Ben Green fica furioso por não ter nada do seu tamanho. Antes de atender ao chamado, em uma pequena garagem, Johnny Storm e um amigo estão envenenando o motor antes de Johnny se incendiar e sair voando. A equipe se reúne em seu quartel-general e a história começa a explicar as suas origens. Essa origem já deve ter sido contada milhões de vezes, mas aqui ela surge pela primeira vez. Ben Green é confrontado e chamado de covarde por não querer pilotar a nave. A preocupação é a de que os comunistas chegariam ao espaço antes dos americanos. Os protestos dele sobre os raios cósmicos provariam estar certos, já que a nave foi bombardeada por esses raios. Sabemos o que vem em seguida. A nave cai na Terra e um por um eles vão mostrando seus poderes recém-adquiridos. Um enraivecido Ben Green se torna um monstro pedregoso, alaranjado. Sue Storm pode ficar invisível. Johnny Storm consegue deixar seu corpo em chamas e Reed Richards agora pode esticar o seu corpo. A arte de Kirby chama a atenção, pois ele consegue deixar a história emocionante nesses quadros, em que eles demonstram os poderes. A escrita de Stan Lee dá uma dimensão que a maioria dos quadrinhos daquela época não conseguiam, mesmo que eles fossem diferentes do que conhecemos hoje. Mas todos eram interessantes. Isso toma parte da primeira edição, e a segunda parte é dedicada ao surgimento do primeiro inimigo, o Topeira. Após uma série de instalações atômicas desaparecerem da face da Terra, o Quarteto Fantástico decide intervir, e eles encontram monstros gigantes saindo das profundezas da Terra. A física de tudo envolvido aqui é questionável, mas isso torna as coisas ainda mais divertidas. O recém-criado Quarteto Fantástico abre seu caminho até o líder dos monstros, até encontrar o seu líder, um homem rejeitado pela sociedade, que encontrou paz se escondendo nas cavernas. Mas a arrogância do Topeira faz com que ele subestime o Quarteto Fantástico, permitindo que Reed Richards vire o jogo. Antes da resenha dos X-Men, atendendo a uma sugestão do inscrito Maicon Palmeirense, quero mandar um alô para todos os inscritos pelo seu apoio. Aqui estão alguns comentários de Paulo Roberto Salles, Jefferson Batista, Alex, Humano Nerd, Amador Iniciante e Alisson. E se você quer que eu traga seu nome numa próxima oportunidade, é só avisar aqui nos comentários. Agradeço e vamos à resenha dos X-Men. E aqui está a história que começou a saga dos mutantes. Em uma época muito diferente, surgiram os X-Men,
cuja primeira edição foi lançada em 1963. 2 anos antes, a Marvel alcançou muito sucesso com o Quarteto Fantástico e depois muitos novos títulos foram lançados, sendo os X-Men um deles. Mas apesar de terem uma boa base de fãs, o gibi deles não vendeu tanto quanto os outros títulos da Marvel. Mas depois de ler essa edição, podemos perceber o porquê. Apesar de ter muita coisa que gostamos nos X-Men, também percebemos muitas inconsistências. O fato dos mutantes sempre terem sido estranhos começa nessa primeira edição, com Xavier dizendo a Jean Grey que a nova escola existia porque a sociedade não estava preparada para aceitar pessoas com superpoderes. Xavier também indica que a bomba atômica pode ter originado os mutantes, sendo ele possivelmente o primeiro deles. Muitas das coisas que vemos aqui seriam modificadas depois. Por exemplo, os poderes de Jean Grey começaram como algo parecido com teleporte, e ao final eles são explicados como eles são, a telecinese. Mais tarde foi explicado que Xavier se encontra na cadeira por causa de Lúcifer. Nessa primeira edição, a razão é devido a um ferimento sofrido na infância. Enquanto algumas coisas foram modificadas ou completamente removidas, os principais elementos dos mutantes aparecem aqui. Esse quadrinho é brilhante e há muita emoção aqui. A primeira parte da primeira edição mostra o treinamento deles e depois a equipe confronta o Magneto. Aqueles que estão acostumados com o estilo dos quadrinhos atuais vão achar essa edição bem diferente. Stan Lee descrevia coisas muito descritivas, muito do que hoje é expresso apenas pelos desenhos, naquela época era descrito no texto. É divertido voltar no tempo e ver como eram as coisas. Para quem já assistiu entrevistas de Stan Lee, pode perceber que seu jeito de falar estava refletido em seus textos. Uma das melhores partes de rever a Era de Prata dos quadrinhos é a arte de Jack Kirby. Assim como Stan Lee, ele também é uma lenda pela razão que você pode ver em cada página. Apesar de ser algo bem simples, as cenas de luta e as expressões faciais dos personagens são incríveis. Ele é capaz de demonstrar tanto a ação quanto a comédia dos textos de Stan Lee. No final das contas, o surgimento dos X-Men e do Quarteto Fantástico é um importante momento dos quadrinhos e são histórias divertidas de serem lidas. Tem muita diversão e foi feito com pura liberdade criativa, diferente de tantas coisas que vemos hoje, que pretendem apenas expressar o ponto de vista político de seus autores, como se isso interessasse alguém. A saga dos mutantes inicia aqui e essa edição é altamente recomendada, assim como a do Quarteto Fantástico. Então era isso, a resenha da coleção clássica Marvel com o Quarteto Fantástico número 1 e os X-Men número 1. Espero que tenha gostado, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.